Irmãos, paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, e aí eu gostaria que você ficasse atento, que nós vamos ler apenas a parte C do versículo 1 e a parte A do versículo 2. Hebreus, capítulo 12, apenas a parte C do versículo 1 e a parte A do versículo 2. Diz assim o texto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Essa é a parte C do versículo 1 e a parte A do versículo 2. Diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, no tempo que foi nos programado, foi nos deixado, né? O tema, o ano é novo, mas a carreira proposta é a mesma. Irmãos, nessa análise que nós fazemos, nós precisamos não somente nos arrependermos, mas fazermos algo diferente do povo de Israel. Não sei se os irmãos se lembram, na narrativa bíblica, o povo de Israel sempre foi falho em suas palavras e também na sua posição. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Aí quando chegava na hora de fazer, o povo não fazia, né? Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é estarmos firmes na presença de Deus. E quando nós falarmos amém, a palavra amém significa assim seja, que possamos cumprir aquilo que falamos, né? Ou seja, o ano é novo, mas a carreira é a mesma que foi proposta. Inclusive ontem foi citado esse texto aqui. Quem citou, acredito que foi Alex que citou esse texto ontem. Nós já estávamos preparando a mensagem e aí acabou acontecendo igual a semana passada, né? Me parece que quando isso acontece, parece que Deus está confirmando a palavra, né? É lógico que nós não estamos presos ao acaso, e Deus não é Deus do acaso, mas Ele confirma a sua vontade. O ano é novo, mas a carreira proposta é a mesma. Meus irmãos, diante dessa expectativa que nos aguarda, existem desejos e esperanças que surgem nesse dia que é um dia singular. Não somente o 31, mas também o dia 1º é um dia singular, é um dia onde todos nós criamos expectativas, nós criamos desejos em nossos corações, planejamos algumas coisas, mas nós não podemos deixar que no meio dessas questões que tomam o nosso coração e a nossa mente, nós não podemos deixar de concordar, e eu gostaria de citar aqui nessa concordância, com um escritor inglês do século XVIII chamado Charles Lamb. Ele vai dizer que ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. 1º de janeiro passou e ninguém viu. Ele diz isso, que ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. E ele continua dizendo que o otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. E é lógico que ele não vai deixar de falar do pessimista, que fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Ao observarmos e também conversarmos com as pessoas, vemos que este é um momento onde encontramos gente com uma postura reflexiva. Este é o momento que nós encontramos mais pessoas com postura reflexiva, ou pelo menos deveria estar. Por vezes com esperança, por vezes até mesmo com medo. Há muita gente ansiosa e apreensiva porque o novo representa uma nova página em branco que precisa ser o quê? Escrita na história da vida de todos nós. Pois já dizia um poeta dos nossos dias, o barulho dos fogos de artifício parece representar a necessidade que temos de abafar o barulho que encontra ou que se encontra dentro de nós na época, e principalmente na época do Réveillon. A maioria das vezes nós encaramos os fogos e o barulho dos fogos como se estivesse dando início ao novo ano que nasce.
Mas se nós formos pensar como a cabeça desse poeta, podemos entender também que os fogos estão aí para abafar a ansiedade que há no coração de muitos, por causa da expectativa e da preocupação dos sonhos e projetos que temos para o futuro, porque nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. Vemos nos jornais e na internet e também nas páginas que são cedidas para as previsões para um novo ano. A busca de horóscopos, mapas astrais, pessoas que buscam videntes, tarô, jogo de búzios, quiromancia, tantas outras opções que se propõem a responder sobre um futuro incerto. E eu quero dizer para os irmãos que, infelizmente, também ainda vemos alguns cristãos abrindo mais os jornais e as revistas nas páginas dos horóscopos que abrindo a Bíblia. Mas quanto a nós, filhos de Deus, devemos nos lembrar, sim, das palavras do salmista, registradas ali no Salmo 37, verso 5, que vai dizer assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Portanto, aqueles que obedecem a esse conselho, meus irmãos, evitarão entrar num labirinto existencial no qual todos os homens trabalham em vão. Pois quando Deus, uma vez que assumiu o controle dos nossos assuntos por suas próprias mãos, não há razão, meus queridos, para temer quanto à garantia de nossa esperança em qualquer área, principalmente o da glória vindoura. Quantos de nós aqui fugimos hoje de abrir a internet ou até ligar a televisão para não ver as notícias do candidato eleito que assumiu hoje a presidência da República? Porque nós sabemos do contexto histórico daquele homem. Mas a Bíblia nos aconselha que é o Senhor que garante o nosso futuro, é o Senhor que garante a nossa provisão, é o Senhor que garante a nossa esperança, não é o homem. E mesmo sendo uma pessoa com um contexto duvidoso, a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que foram investidos de autoridade, para que vivamos dias sossegados. Foi dada à igreja essa incumbência. Por isso nós precisamos entender essas coisas. Pois bem, meus irmãos, nós estamos num ano novo. E assim pensamos em desafios novos. Olhamos para novos horizontes, ou buscamos olhar. Relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas. Mas também não podemos deixar de entender que juntamente com as boas novas, e eu não estou falando do Evangelho, porque o Evangelho já está dentro de nós, somos frutos do Evangelho, somos proclamadores do Evangelho, mas nós não podemos fechar os nossos olhos, o nosso entendimento e a realidade que está no nosso coração, de que juntamente com boas novas, virá também tristezas novas, virá também novas dificuldades, teremos novos conflitos, responsabilidades novas, tudo depende de como acolhemos um novo tempo. Entretanto, a certeza que trazemos em nosso coração é que o nosso Deus continua o mesmo Deus que Moisés apresentou ao povo de Israel. Um Deus, um único Deus, e esse Deus, lá em Êxodo 34, Moisés vai dizer que ele é compassivo, ele é clemente, ele é longânimo, e ele é grande em fidelidade e misericórdia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Agora nós vemos por aí escrito que Deus é fiel. Uma afirmação comum em nossos dias, não é verdade? Vemos e ouvimos essa afirmação com muita frequência ao nosso redor. E por muitas vezes escritos nos carros: Deus é fiel. Mas a pergunta é: somos fiéis a Deus? Particularmente, nunca vi um adesivo que afirme: eu sou fiel a Deus. Mesmo assim, continuamos a cada amanhecer provando da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Então, se sabemos que Ele é fiel,
Por que temer o futuro? Ainda que o mundo vá a bancarrotas, por que temer o futuro se Deus é fiel, se Deus está conosco? Precisamos fazer essa introspecção, como o Nelinho disse aqui, nós somos ingratos, e quando nós fazemos essa introspecção, esse autoexame, nós precisamos voltar ao lugar onde caímos e vir fazendo de novo tudo certo. Porque Deus continua fiel para conosco, não por nossa causa, mas fiel a Ele mesmo. Por que temer se deixar dominar pelas preocupações, se Deus em sua fidelidade tem tudo sob seu controle? A palavra de Deus diz que é Ele que levanta reis e abate reis. A Bíblia diz que o Senhor tem o coração do rei em suas mãos, e Ele vai inclinar esse coração para onde lhe aprouver, e não para o lado da nossa vontade. O texto não vai dizer que o Senhor, ou não diz que Deus inclina o coração a nosso favor. Apesar que Ele também não nos proíbe a pedir ao Senhor, Senhor, incline o coração do rei ao nosso favor, ou em nosso favor. Mas o texto diz que Ele inclina o coração do rei aonde lhe aprouver. Então, diante de toda essa realidade, meus irmãos, nós precisamos reforçar alguns aspectos da nossa vida que precisam ser reavaliados, que precisam ser reforçados e observados. A primeira delas vai nos exigir voltar para dentro de nós e fazermos uma autoanálise para buscarmos dentro de nós uma fé operosa, fé essa instituída por Deus. A palavra de Deus diz assim que o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos buscar diante de Deus essa fé operosa, não para ficarmos estáticos, mas para irmos adiante. Isso significa que a fé, ela precisa ser acompanhada da ação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos o apóstolo Paulo falar da operosidade da fé, ele também inclui a dedicação do amor e a firmeza da esperança. Segundo o dicionário, operar significa fazer algo, produzir, executar. Portanto, para o apóstolo, a fé não é algo abstrato ou estático. Uma fé ativa, ela pressupõe dinamismo, ela pressupõe produtividade. Eu não posso dizer que tenho fé em Jesus e não produzir nada no reino de Deus. Eu não posso dizer que tenho fé em Jesus e não ser referência para outras pessoas, principalmente por causa da obra que o Senhor tem operado em nossas vidas. Isso nos faz instrumentos do querigma de Deus, da proclamação do Evangelho. A fé que o Senhor colocou em nosso coração, ela não é uma fé estática, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser operosa. Por isso nós precisamos observar essas coisas. Em Tiago, no capítulo 2, versos 17 e 18, o autor vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, aliás, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Esse texto, meus irmãos, nos fala de uma fé viva, que acompanhada de obras demonstra que podemos em Deus apresentar uma fé dinâmica, ativa, produtiva no reino de Deus, como filhos de Deus, como povo do Senhor, juntos, unidos como família. E não tem como foi falado aqui, desassociar a nossa vida cristã
e dizermos que temos uma vida secular. Tudo faz parte da nossa vida, vida essa que Cristo nos deu, por intermédio de seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque tudo que nos pertence foi dado por Ele. Por isso nós precisamos vivenciar essa vida para a glória de Deus. Em segundo lugar, além de termos uma fé operosa, nós precisamos definir onde está apoiada a nossa confiança e a nossa esperança. Temos confiado no Senhor? É uma pergunta que precisamos nos fazer todos os dias. O salmista nos traz um alerta. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre permanecem. Aqueles que confiam em Deus, como os montes de Sião, não serão removidos, habitarão para sempre e permanecerão firmes no Senhor. Jeremias 17, 7, o profeta vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar corretamente no Senhor implica necessariamente caminhar junto dEle e não se afastar dEle nos nossos corações. Irmãos, nós precisamos aprender algo e praticar. O que nós precisamos aprender? Quando as adversidades vierem, nós não podemos nos afastar da comunhão dos irmãos. O que aconteceu? Que você sumiu? Estou passando uma luta, uma adversidade, não deu para vir à igreja. É o contrário que tem que acontecer. Nós precisamos correr para a presença de Deus na comunhão com os irmãos, para que sejamos fortalecidos. Eu já disse e vou dizer mais uma vez: a estratégia do diabo é a mesma que você vê na televisão quando um leão aparta a sua presa do bando. Ou ele vai apartar os filhotes, ou ele vai apartar os doentes, ou ele vai apartar os velhos, mas ele vai apartar a sua presa. Na multidão do bando, a presa ela está segura. E o predador não conseguirá ter êxito. Da mesma forma acontecerá com o diabo. Precisamos entender isso. Precisamos trazer isso para a nossa vida. Precisamos confiar corretamente no Senhor. Porque se agirmos assim, nós seremos prósperos e bem-sucedidos nos nossos conselhos e nos nossos empreendimentos. Ele pode ser comparado, essa pessoa que assim pratica, que assim se comporta, pode ser comparado a uma árvore plantada em um solo fértil. O salmista, no Salmo 1, vai dizer isso. Nas margens onde esta árvore está plantada, há um rio, para o qual ele estende as suas raízes, da qual deriva a abundância de seiva e nutrição. O texto vai dizer: assim será comparado todo aquele que confiar e esperar no Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, diz o salmista, cujas folhas não murcham e o seu fruto dá no tempo certo. Por isso, meus queridos, nós precisamos reforçar a nossa fé em Deus, fazendo com que a nossa fé seja uma fé operosa, dinâmica, e também entender e compreender aonde nós estamos apoiando a nossa confiança. E por último, nós temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se não avançar na direção de um ideal, pois sem a direção do alvo, nos perdemos pelo caminho. Quem é o nosso alvo? Nós estamos olhando, nós estamos seguindo a quem? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, o contexto aponta uma referência a uma linha branca que marca o terreno do estádio. Desde o ponto de partida até a meta, na qual os corredores foram obrigados a manter os seus olhos fixos, pois aqueles que transgridem ou foram além dessa linha não
correram legalmente e não foram coroados, mesmo tendo chegado em primeiro lugar, ou pelo menos atingido o objetivo de chegar ao final dessa corrida. Assim é o reino. Cristo é o nosso alvo. Nossa referência está na palavra de Deus, que um dia foi nos dada, o manual da nossa corrida. Quando nós nos apartamos deste manual, nós temos a tendência de continuarmos a corrida, e isso se estivermos correndo. Se não começarmos a andar, nós temos a tendência de nos desviarmos do quando perdemos a prática neste manual que nos foi dado. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, possuir uma fé operosa, dinâmica, viva e eficaz. Em segundo lugar, precisamos definir aonde está apoiada a nossa confiança, E em terceiro lugar, nós vemos aqui também que nós temos que ter uma direção, um alvo. Para onde nós estamos indo? Às vezes parece uma pergunta tola, mas quando nós compreendemos o contexto, nós vamos entender que é algo importantíssimo. Nós estamos indo em direção a que alvo? E muitas vezes, quando nós tiramos a visão deste alvo, nós começamos a cair. A semelhança de Pedro, quando ele desafia Jesus: se tu és mesmo Cristo, mande que eu vá ter contigo. E Jesus Cristo disse: venha. E Pedro, corajoso, ou pelo menos estava demonstrando ali uma certa coragem, ele sai do barco e começa a andar pelas águas ou sob as águas. Mas por causa das ondas revoltas e do vento, ele tira o seu olhar do Cristo e começa a afundar. Assim será a realidade daquele que tira a sua visão do Senhor. Existem tantas pessoas fora da igreja, existem tantas pessoas desanimadas, porque tiraram a sua visão de Jesus e colocaram no homem. Me fizeram assim, comportaram assim comigo, por isso que eu estou fora da igreja, por isso que eu não vou à igreja com tanta frequência. Olha, me espinharam, me magoaram. Jesus na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele disse: Senhor, receba em tua presença o meu espírito e não lhes impute esse pecado. A vida cristã nos ensina, meus irmãos, a estarmos acima dessas coisas, a perdoar a quem nos magoou, para que possamos continuar a caminhada com eficácia. Porque quando nós tiramos a visão do Cristo, nós passamos a ter uma fé doente, nós passamos a perder o nosso alvo, nós não conseguimos mais compreender em quem nós estamos confiando. Eu estou confiando no homem, eu estou confiando no Senhor. Será que Deus existe mesmo? Ou realmente, de fato, de verdade, eu estou vivendo uma utopia, ou seja, um sonho? Por quê? Nós tiramos a nossa visão do lugar correto e colocamos essa visão aonde nós nunca deveríamos ter olhado. A semelhança do pecado de Davi. O texto vai dizer que no período em que os reis saíam para as batalhas, Davi estava em casa. Ele sai no alpendre e olha para o lado que ele não deveria olhar. E vê uma mulher belíssima, e além de desejar aquela mulher, ele a possui. E depois de a ter possuído, ele maquina a morte do marido daquela mulher. Olha para onde a pessoa é conduzida. Quando ela está no lugar errado, olhando para o lugar errado, ela é conduzida para a morte. Então que possamos olhar para o pecado de Davi. O Salmo 51, se não me engano, vai dizer que quando nós estamos diante de Deus, nós podemos ser direcionados por Deus através de seus conselhos. E o salmista vai dizer que nós não devemos ser como o cavalo e a mula, que sem freios e cabrestos não obedecem. Possamos estar diante do Senhor, com os olhos fitos, entendendo que Ele é o alvo, é dele que vem a nossa fé, é Ele que é o nosso ideal. E para concluirmos, querido,
voltando ao nosso texto base, temos que reavaliar sempre as nossas condições e nunca esquecermos quem nos convocou para essa corrida. Hebreus no capítulo 12, versículo 2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Como um alerta, o autor aos Hebreus nos exorta a olhar para o Salvador. Devemos olhar para a sua vida santa, a sua paciência, a sua perseverança nas provações, ao que ele suportou para obter a coroa e ao seu sucesso e ao seu triunfo final. Pois assim o Senhor nos conduzirá em sucesso e em triunfo final. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida neste ano, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Vamos orar?